Oi, pessoal, continuando o capítulo 8, cortou na metade do pensamento, né? Eu estava dizendo que quando Gúbio falou, né, que se todos socorríssemos os miseráveis, a miséria se extinguiria. Se educássemos os ignorantes, a treva não teria razão de ser. Se amparássemos os delinquentes, estimulando-os à luta regenerativa, o crime seria varrido da face da terra. Então, eu estava comentando, né, que o Gúbio está sintetizando o processo evolutivo, ou seja, existe um caminho punitivo, mas também existe um caminho iluminativo. Iluminar consciências é fazer com que ela não erre mais, mas se ao contrário ela for punida, ela vai se revoltar e provavelmente vai continuar no erro. E aí André continua dizendo: o sacerdote fez vibrar uma campainha que me pareceu destinada a expandir suas expressões de ira e gritou rouquenho: cale-se, insolente, sabe o que posso te punir? E o nosso orientador concordou imperturbável: sim, suponho conhecer a extensão de suas possibilidades. Eu e meus companheiros, à leve ordem de sua boca, podemos receber prisão e tortura. E se essa representa a vontade do seu coração, estamos prontos para recebê-las. Conhecíamos de antemão as probabilidades contra nós nessa aventura. Entretanto, o amor nos inspira e confiamos no mesmo poder soberano que lhe permite aplicar a justiça. Gregório olhou Gúbio assombrado à vista de tamanha coragem e, de certo, aproveitando a transformação psicológica do momento, enunciou com firmeza serena: Matilde, nossa benfeitora, nos declarou que a sua nobreza não se esvaiu e que as elevadas qualidades de caráter permanecem invioladas. Apesar da direção diferente que você imprimiu aos passos, por isto mesmo, identificando o seu valor pessoal, o chamo de respeitável, né, bem entre aspas, respeitável, pelos apelos que dirijo. A cólera do sacerdote pareceu diminuir. Não acredito em suas informações, acentuou contrariado, mas sé, claro, nas rogativas. Não disponho de tempo para falas inúteis. E nosso instrutor pediu humilde: Venerável Gregório, serei breve. Ouve-me com tolerância e bondade. Não ignora que sua mãe espiritual jamais se esqueceria de Margarida, ameaçada atualmente de loucura e morte, sem razão de ser. Escutando a informação, o pontífice se modificou visivelmente, expressando na fisionomia inquietação indisfarçável. A estranha auréola que revestia sua fronte revelou tonalidades mais escuras. Dureza singular transpareceu dos olhos felinos e os lábios se contraíram numa contração facial de infinita amargura. Tive a ideia de que ele nos fulminaria se pudesse, mas se conteve, imóvel, apesar da expressão agressiva e rude. Você sabe que Matilde possui na sua companheira de outras eras uma pupila muito amada ao seu coração. As preces dessa torturada filha espiritual atingem a alma de Matilde abnegada e luminosa. Gregório, Margarida se empenha em viver no corpo, faminta de redenção. Aspirações renovadoras banham sua meninice, e agora que o casamento, em plena juventude,
lhe revigora as esperanças, deseja demorar-se no campo da luta benéfica, de modo a ressarcir, quer dizer, de modo a pagar, né, o passado culposo. Certamente, fortes razões o obrigam a constrangê-la ao retorno, porque você armou seu caprichoso caminho de morte. Não reprovo, nem o acuso, pois nada sou. E ainda que o Senhor me conferisse algum alto encargo representativo, não me competiria julgar, senão depois de haver vivido a sua própria tragédia, experimentado as suas próprias dores. Porém, sei que pelo amor e pelo ódio do passado, ela permanece intensamente ligada aos raios de sua mente, e todos sabemos que os credores e os devedores se encontrarão, uns com os outros, tarde ou cedo, face a face. Entretanto, a atual existência dela envolve largo serviço salvador. Casou-se com um antigo sócio de luta evolutiva que não é estranho ao seu coração e reinará maternalmente num lar em que devotados benfeitores organizarão formoso ministério de trabalho iluminativo. Espíritos amigos da verdade e do bem se preparam a receber sua ternura materna, como flores abençoadas pelo orvalho celeste, em caminhos de preciosa frutificação. Então, venho pedir que seja suavizada a vingança cruel. Nossa alma, por mais impassível, se modifica com as horas. Então, ele está dizendo que quando alguém me faz um mal e eu fico paralisada nesse episódio, esse mal é provocado por uma imperfeição do outro, que por sua vez é temporário, porque vai chegar uma hora que o outro vai evoluir e não vai mais fazer isso. Então, muitas vezes, eu fico presa a uma imperfeição que nem existe mais no outro. Eu quero vingança de algo que ele não faz mais. Quando Jesus fala para amar os inimigos, ele está dizendo que amar os inimigos é compreender que, por mais perversa que a criatura seja, ela vai mudar, ela vai evoluir e vai deixar de ser assim. E aí ele continua: o tempo tudo devasta e tira todos os nossos patrimônios da inferioridade, para que a obra de aperfeiçoamento permaneça. A matéria que nos serve às manifestações se modifica com os dias, e por mais invencível que fossem os poderosos juízes aos quais você obedece, eles não ultrapassariam de nenhum modo a autoridade soberana do Todo Misericordioso, que lhes permite agir em nome da corrigenda, afeiçoando sua tarefa ao bem comum. Passados minutos de expectativa e silêncio que caíram sobre nós, no entanto, nosso instrutor, longe de desanimar, retomou a palavra em voz súplice e disse: se você ainda não consegue ouvir os recursos interpostos pela lei do Cordeiro Divino, que nos recomenda o amor recíproco e santificante, não se ensurdeça aos apelos do coração de sua mãe. Nos ajude a liberar Margarida, salvando-a de destrutiva perseguição. Não se faz necessária sua ajuda. Bastará sua indiferença.
a fim de que nos orientemos com a precisa liberdade. O pontífice riu contrafeito e acrescentou: observo que você conhece a justiça. E Gúbio concordou melancólico: sim. O anfitrião, contudo, falou sem fingimento: quem lavra sentenças despreza a renúncia. Entre os que defendem a ordem, o perdão é desconhecido. Os legisladores da Bíblia determinavam que as sentenças se baseassem no princípio da troca, olho por olho, dente por dente. E já que você se mostra tão bem informado acerca de Margarida, poderá, em sã consciência, suprimir as razões que me levaram a decretar sua morte? Nosso orientador, entre aflito e entristecido, exclamou: não discuto os motivos que o conduzem, mas ouso insistir na súplica fraterna. Auxilia-nos a conservar aquela existência valiosa e frutífera. Ajuda-nos, quem sabe? Talvez, pelos braços carinhosos da vítima de hoje, você poderia voltar ao banho purificador da experiência humana, renovando caminhos para o glorioso futuro. Gregório gritou contrafeito: qualquer ideia de volta à carne é intolerável. E Gúbio continuou muito calmo: grande sacerdote, sabemos que sem a sua permissão, em vista dos laços que Margarida criou com sua mente, poderosa e ativa, seria difícil para nós qualquer atividade libertadora. Promete para nós independência de ação? Não pedimos sustar a sentença, nem pretendemos inocentar Margarida. Quem assume compromissos diante das leis eternas é obrigado a encará-los de frente, agora ou mais tarde, para o resgate justo. Mas pediríamos adiamento na execução de seus propósitos. Concede à sua devedora um intervalo benéfico, em homenagem aos develos de sua mãe, e possivelmente os dias se encarregarão de modificar esse processo doloroso. Veja, ele não se impõe à arrogância e orgulho de Gregório, mas com amor ele mostra que conhece as leis e sabe que elas serão cumpridas. Então, ele não pede perdão, ele pede adiamento. Ele pede que ele dê um tempinho para resolver. Demonstrando expressão de surpresa em face da imprevista solicitação de adiamento, quando nós mesmos esperávamos que o orientador se impusesse, reclamando revogação definitiva, Gregório considerou menos contundente, quer dizer, com menos dureza, né? Tenho necessidade do alimento psíquico que só a mente de Margarida pode me proporcionar. E Gúbio perguntou mais encorajado: e se reencontrasse o doce reconforto da ternura materna, sustentando a sua alma, até que Margarida pudesse fornecer a você, redimido e feliz, o sublimado pão do espírito? O sacerdote se levantou pela primeira vez e disse: não creio. E se puséssemos semelhante bênção em troca de sua neutralidade diante do nosso esforço de salvação, você nos permitiria agir concomitantemente com os servidores que obedecem às suas ordens?
não se inclinaria contra nós e nos deixaria estar ombro a ombro com eles, tentando a restauração? O tempo, dessa forma, daria o último retoque em suas decisões. Gregório refletiu alguns instantes e respondeu: é muito tarde. E o instrutor, inquieto, perguntou: por quê? E o pontífice esclareceu em tom significativo: o caso de Margarida está definitivamente entregue a uma falange de 60 servidores ao meu serviço, sob a chefia de duro perseguidor que odeia sua família. O ódio nem é dela, é da família. A solução total poderia ter sido alcançada em poucas horas, mas não desejo que ela volte às minhas mãos com a revolta de vítima, em cuja fonte interior só me fosse possível recolher as águas turvas do desespero e do fel. Será torturada como me torturou em outra época. Padecerá humilhações sem nome e desejará a morte como valioso bem. Atingida a redenção pelo sofrimento dilacerante, a mente dela me receberá por benfeitor, amoroso e providencial, me envolvendo nas emissões de carinho que há muitos anos venho esperando. Seria infrutífera qualquer tentativa liberatória. Os raciocínios dela vão sendo conturbados pouco a pouco e o trabalho de imantação para a morte está quase terminado. O nosso dirigente, no entanto, não se deu por vencido e insistiu: e se nos confundíssemos com a sua falange, tentando o serviço a que nos propomos? Compareceríamos junto à enferma como os seus amigos, sem desrespeitarmos sua autoridade, procuraríamos a execução do programa que nos trouxe até aqui, testemunhando a humildade e o amor que o Cordeiro nos ensina. Gregório pensava maduramente em silêncio, mas Gúbio prosseguia com simplicidade e firmeza. Concede, concede. Dá-nos sua palavra de sacerdote. Lembre-se de que um dia, ainda que você não creia, enfrentará de novo o olhar de sua mãe. O interpelado, após longos minutos de reflexão, ergueu os braços e asseverou: não creio nas possibilidades da tentativa, mas concordo com a providência que você recorre. Não interferirei. Em seguida, tilintando a campainha de modo particular, determinou que os auxiliares se reaproximassem. Como que, semi-vencido na batalha em que se empenhou com a própria consciência, invocou a presença de um certo Timão, que nos surgiu pela frente, surpreendendo com seu semblante de carrasco. Dirigiu-lhe a palavra, indagando pelo andamento do caso Margarida. Ao que o anunciado informou que o processo de alienação mental estava quase pronto. Questão de poucos dias para a segregação em casa de saúde. Indicando-nos algo constrangido, Gregório determinou que o auxiliar de sinistro aspecto nos situasse junto à falange que operava, ativa, na execução gradual do seu decreto de morte. Aí o André termina o capítulo, né? E a gente pensa, né? Por que Gúbio vai até Gregório e pede permissão? Porque o processo evolutivo não é de violência. Tanto Gregório como Margarida estavam aprendendo com a experiência. Gúbio deixa claro nesse capítulo que bater de frente é a melhor maneira de não ser escutado.
É preciso ter habilidade para entrar no universo do outro, para que ele se interesse em ouvir. A culpa fragiliza, abre espaço para a queda de humanidade. Por isso que ela estava sendo atingida, né, em seu físico. A saúde verdadeira tem a ver com a harmonia do espírito. Todos nós adoecemos, mais ou menos por conta dos nossos sentimentos. Quanto mais nos elevamos, menos suscetíveis à doença nos tornamos. A metafísica da saúde mostra para gente, né, que a doença está ligada a um sentimento, a uma emoção. Então, quando a gente equilibra os sentimentos, quando a gente equilibra as emoções, a gente não vai ficar doente. Não tem por que ficar doente. Porque a doença, na verdade, ela está aí para ensinar a gente alguma coisa, né? E se a gente está ligado no bem, então não há necessidade de adoecer. Então, antes de qualquer pensamento com respeito a essas comunidades como a de Gregório, nós devemos ter bem claro em nossa mente que elas só existem porque ajudamos. Elas só sobrevivem porque se alimentam das energias dos encarnados, que estão em baixo padrão vibratório. Então, mais uma vez, uma puxadinha de orelha da gente, né? De manter o padrão vibratório o mais elevado possível. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.